É possível ter uma atitude colaborativa na vida? Olá, eu sou Lisandra Barbuto e estou aqui nesse vídeo para a gente pensar um pouquinho, refletir nesse tema que é tão importante para levar para uma vida mais harmoniosa, uma vida em que eu esteja bem, mas quem sabe eu facilite os outros também estarem bem, que não seja só para mim mesmo. E talvez seja essa atitude colaborativa. Esse aqui é um dos objetivos do vídeo desse canal, que é a gente refletir sobre nós como humanos e estarmos numa vida mais harmoniosa, em que eu me caiba e que também permita que os outros caibam neles mesmos, na vida, que a gente não fique apertado demais na vida. Então esse tema, que é um tema que perpassa a minha vida, porque trabalho aí com grupos de pessoas, equipes de projetos que tentam executar projetos colaborativos, mas eu estendo a minha reflexão além de projetos. Já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre colaboração em projetos, mas hoje eu quero aprofundar nessa reflexão. Que a colaboração, ela não é só para a gente alcançar um objetivo em um projeto. Como é a colaboração na vida? É possível ter esta atitude que, muito mais do que técnica, um método colaborativo, que há aí alguns, qual a atitude para a vida? E aí, se a gente olhar ao redor, a gente vai ver que hoje, nos dias de hoje, há muito pouca colaboração, em muitos níveis. Eu posso pensar na minha própria casa, se você vive com pessoas. Como é a relação das pessoas na sua casa? As pessoas fazem umas pelas outras, quando uma está apertada, a outra assume uma tarefa, a outra cuida, ou está tudo sobre a mãe, né? O padrão é estar tudo sobre a mãe. Então, se você é o companheiro, você tem uma atitude colaborativa na sua casa? Se você é filho, filha, você fica esperando que a sua mãe, que o seu pai resolva tudo para você? E você pensa um pouco como eu posso facilitar a vida da minha mãe e do meu pai? Como? É aí que nasce a atitude colaborativa. Quando talvez, e talvez isso pode soar forte, quando talvez eu pare de pensar que eu que tenho que receber de tudo e de todos. Quando eu pare de esperar que os outros têm a obrigação de fazer coisas para mim e que eu é que tenho que receber e ter a minha vida mais fácil. Como eu facilito a vida dos outros? Aí começa a atitude colaborativa. E podemos sair de casa também. Como eu cuido do meu lixo, aí a gente pensa até estendendo essa atitude colaborativa não só para pessoas, sociedade, mas também para o planeta. Como eu cuido do meu lixo? Sabe que a separação de lixo, a separação dos resíduos, já é um grande passo. Imagina, se 8 bilhões, né, que a gente está 8 bilhões de pessoas no mundo, cuidarem do seu próprio resíduo, como isso vai facilitar a vida na Terra? Como a Terra vai agradecer? E às vezes atitudes muito pequenas, né? Como quando quebra um copo, eu jogo o caco de vidro direto, eu não estou pensando que aqui no Brasil a gente, né, tem esse modelo em que tem uma pessoa que recolhe o lixo. Então eu penso nessa pessoa que vai pegar o lixo e que corre o risco de se machucar. Isto é uma atitude de colaborar, de considerar o outro, de prevenir que o outro tenha um problema. Então, eu tenho que ampliar a minha percepção, as consequências do meu ato para o outro. Quanto que um ato meu vai impactar na vida do outro.
Isso é muito grave. Ah, uma bobagem. Não é uma bobagem, porque ele pode cortar a mão e não poder trabalhar. E talvez ele seja o único sustento da família. Então, você pensa que quando eu estou pensando nessa atitude, que é o convite que eu te faço para a nossa reflexão, a atitude colaborativa, eu preciso ampliar a minha capacidade de pensar e de prever até onde chega as consequências dos meus atos. E que às vezes eu nem me dou conta. Eu sequer paro para pensar nisso. Eu só ponho lá na lixeira e acho que isso vai se dissolver. Isso parece óbvio se você tem responsabilidade sobre os seus resíduos, e aí que bom que você já está nesse nível, mas o fato é que muita gente não tem. E eu espero que você esteja vendo esse vídeo e aí a gente pode pensar junto como trabalhar sobre mim, o que me impede. E aí vamos um pouco mais, dar um passo mais, que tem tudo isso que pode ser feito, que eu estou falando aqui, né, com pequenos detalhes. O que me impede de considerar que tem um outro que vai ser impactado pelos meus atos? O que me impede? Talvez essa seja a pergunta individual que nós devemos nos fazer para começar a pensar nesta atitude. Como eu posso ter esta atitude? E aí tudo. E aí, assim, aqui nesse caso, parece que isso não vai ter consequências para você. Mas outros exemplos, no final, até eu sou impactada negativamente. Por exemplo, eu estou no trânsito e aí eu quero chegar na hora e aí uma pessoa quer passar na minha frente, o engarrafamento, tem aqueles que sempre cortam, ou até mesmo eu estou indo aqui numa velocidade, o outro vai mais rápido e aquilo eu fico nervosa porque isso não está fazendo bem para mim. Enquanto que se eu permito, tudo bem, a pessoa quer passar, vai te impactar tanto uma pessoa entrar na sua frente e você seguir tranquilamente, permitir que a pessoa passe, provável até que essa pessoa até se surpreenda, porque hoje ninguém deixa ninguém passar na frente, né? É uma briga, as pessoas até se matam por isso. Então, e acaba com a própria vida, né? Porque até você tem um processo, porque agrediu o outro, olha só que trabalho. Enquanto você poderia simplesmente, deixa o outro passar, vou perder 2 minutos da minha vida. Então também é bom para mim mesma, é bom para mim. Eu fico tranquila, não aumenta meu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que gera muitas doenças, até ataque cardíaco, né? Então eu fico tranquilo, o outro se surpreende. E quando o outro também recebe essas atitudes mais generosas, amigáveis, ele também começa a sentir que é possível e a reproduzir tais atitudes. Então, quando eu estou falando que a atitude colaborativa ela pode ter esse efeito de trazer mais harmonia para a nossa vida, é porque é realmente contagioso, vou usar essa palavra. É contagioso. Talvez você tenha vivido essa situação quando você está ali precisando e alguém faz uma gentileza. Ai, vem uma sensação tão agradável e que eu continuo com aquela sensação e até reproduzindo aquela sensação, né? Reproduzindo até as atitudes de também gentileza. Então, o convite a essa reflexão, talvez eu tenha aqui trazido mais questões do que possibilidades de ação, mas penso que pelas questões a gente pode olhar para a gente mesmo e encontrar cada um no seu contexto, cada um naquele instante em que eu posso escolher. Aqui eu posso ceder um pouco e ser generosa e facilitar a vida do outro. Eu escolho essa e sinto um pouco. Olha que fica muito mais agradável o meu dia. Então assim eu sigo, né? Tá tudo bem, às vezes eu vou estar mais nervosa naquele dia, tudo bem. É um dia, mas o contínuo da minha vida é tentando fazer melhor,
fazer com mais suavidade, com mais generosidade para o outro. Isso é uma questão de atitude, não é uma questão de regra. É algo que nasce em mim, eu na vida. Então, é uma reflexão com muitas questões. Reconheço que no mundo que a gente está, às vezes é difícil, porque são muitas agressões de muitos lados, né? Mas é uma reflexão para a gente contribuir para a nossa vida em comum, para a nossa vida harmoniosa. Me conta aqui, faz sentido essa reflexão? Será que vale a pena termos uma atitude mais generosa, mais colaborativa? Compartilha comigo o que você pensa sobre isso, que é a forma que a gente tem de interagir aqui e nos ajudar a encontrar um caminho nesse mundo tão adverso, nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo, uma forma da gente ficar melhor e de ser mais fácil estar nessa vida hoje, no mundo que a gente vive. Muito obrigada pela atenção, de estar aqui comigo, te vejo no próximo vídeo.